No vídeo de hoje nós vamos ver os principais comandos de formulários HTML. Vamos começar mostrando um exemplo de formulário, que é um exemplo de um pedido de uma pizza. Nós temos no início o nome do cliente, o telefone e o e-mail. Observem que aqui já vem preenchido e observem que está num tom cinza claro, seu nome, telefone e e-mail. Quando eu clico, desaparece essa informação, quando eu começo a digitar. Quer dizer, não é que esteja preenchido com o seu nome, ele é um placeholder, ele está apenas colocando ali o que é para você colocar, no caso, que você deve preencher com o seu nome. Então, quando eu começo a preencher, já fica vazio. Eu vou deixar vazio primeiro e vou clicar direto em fazer pedido. E vocês podem observar que ele exige que esse campo, nome de cliente, seja preenchido. Eu vou colocar aqui Rodrigo. Eu vou colocar aqui XXX. Observem que aqui no e-mail ele pede um arroba. Ou seja, embora sejam campos de input, como nós já vimos na aula anterior, eles têm algumas novas características. Este campo é obrigatório, este campo exige que seja um e-mail, e aqui temos alguns outros tipos de estruturas. Uma delas é aquela em que você opta por entre um conjunto de elementos. É o que nós vamos ver como o rádio button. Que nós temos, por exemplo, ou é pequena, ou é média, ou é grande. E abaixo nós temos aquilo que é chamado de um checkbox, em que eu posso ter ou não cada um dos elementos. Posso ter ou não queijo extra, eu posso ter ou não bacon, etc. São duas estruturas comuns em formulários. Aquela em que você tem que escolher uma entre algumas alternativas e aquela que você pode selecionar ou não cada uma das alternativas. Nós temos aqui a hora de entrega e você pode observar, inclusive, que ele permite trocar aqui e apenas num conjunto específico de horários. Por exemplo, aqui ele passa de 15 em 15 minutos e aqui, se eu for reduzindo, eu não consigo chegar antes das 11 horas, eu não consigo definir 10 horas e 30, por exemplo, nem depois das 21. E finalmente aqui eu tenho a data de entrega, que eu posso colocar dias, meses, ou clicar aqui e selecionar num calendário. E finalmente um campo com mais de uma linha, que é o nosso text area. Então estes são alguns dos principais elementos de um formulário HTML. E nós vamos ver a construção deles diretamente no código, passo a passo. Aqui temos o nosso formulário. E nós vamos ver as diferentes tags, os diferentes comandos que construíram aquele formulário que nós acabamos de ver. Nós temos uma tag nova, que é a label. Label é uma etiqueta. É utilizado no padrão do HTML5 para identificar os elementos. Label barra label é colocado entre o texto a que se refere um determinado elemento do HTML e o próprio comando do formulário. Então, nome do cliente, dois pontos, e o input, tudo isso está dentro de um label. O telefone está dentro de outro label, e-mail dentro de outro, etc. Aqui nós temos o texto e aqui nós temos o input. O input sem nenhum type é o type text, nós vimos no vídeo anterior. Name, nome, que nós vamos enviar quando o formulário for preenchido e enviado. Nós vamos ter aquele par de valores, o nome e aquilo que você preencher no nome. E dois atributos novos aqui, required e placeholder. Required torna aquele campo como obrigatório. E nós vimos o que acontece se um campo obrigatório não é preenchido. Ele não permite que você envie o formulário. E placeholder é exatamente aquele texto em cinza que aparece no campo e que desaparece quando você começa a colocar a entrada real do campo. Então, required, placeholder, seu nome. Nome de cliente, telefone e e-mail são praticamente iguais. A única diferença importante aqui é o type, que no HTML5 agora nós temos alguns novos tipos que não existiam em versões anteriores. Tel para telefone e e-mail para e-mail. É o fato de nós definirmos como type igual a e-mail que gerou um erro quando nós tentamos preencher um campo sem o arroba.
Ele sabe que não é um dado de um e-mail e ele gerou esse erro. Se for um type text, ou sem nada que é o type text, ele teria aceito mesmo um e-mail inválido. Aqui nós temos o que? As opções do radio, que é aquele que você opta entre, no caso, pequena, média e grande. Observe que todos têm o mesmo name. Claro, são todos tamanho. Você vai mandar tamanho igual a pequena, ou tamanho igual a média, ou tamanho igual a grande, conforme for o valor que você selecionar no campo. Aqui nós temos os extras que, em vez do type radio, usa o type checkbox. E o type checkbox é aquele que você marca ou não cada um dos itens. E por fim, aqui embaixo nós temos mais alguns, como no caso da hora de entrega, o type time, e no caso do dia de entrega, o type date. Time dá o tempo, date dá a data. Nós podemos observar aqui alguns parâmetros que nós utilizamos no type time, incluindo o tempo mínimo e máximo, ou seja, eu não consigo entrar com uma entrada de hora anterior a 11 horas ou posterior a 21 horas. E finalmente aqui nós temos o text area. Text area é aquele campo que você usa para colocar uma entrada com várias linhas. Então, obviamente estou colocando isso aqui, mas não é na ideia de que você em 5 minutos decore todos esses campos. A ideia, por outro lado, é que você crie um formulário, teste ele e comece a colocar esses campos. Ok, vou colocar um input name igual a nome. Vou colocar o e-mail, vá testando. Vou colocar 2 ou 3 controles como radio. Você vai ver que todos precisam ter o mesmo nome, do contrário, ele não vai alternar entre eles. E assim vai, checkbox, etc. Então você pode começar a construir um formulário. Como nós não havíamos ainda como fazer o processamento desses formulários, o que nós podemos fazer? Utilizar o método get, como está aqui, e ver aqui qual é a informação que aparece. Aqui eu vou tirar, aqui vou tirar, deixar vazio, e aqui quando eu coloco, por exemplo, Rodrigo, ele vai me exigir os outros campos obrigatórios, aqui, e aqui. O que ele faz, então? Com todos os campos preenchidos, obrigatórios preenchidos, ele permite fazer o pedido. E observe o que nós enxergamos aqui, nome igual a Rodrigo, ou seja, este campo foi preenchido com o nome, telefone igual a vazio, porque eu não preenchi nada aqui, e-mail igual a vazio, porque eu não preenchi nada aqui, tamanho igual a pequena. Entre os três, aquele que eu optei é o que é enviado. Não porque os textos estão aqui, eu poderia colocar aqui qualquer tipo de texto. Mas, além deste texto aqui, nós temos o value aqui. E é isto que é enviado. Name e value. Então, se é esta a opção selecionada, eu vou ter o nome tamanho e o valor como pequeno. Eu vou ter tamanho igual a pequeno. A entrega, a data e os comentários. Então, todos esses dados são dados enviados na forma de um nome e seu valor. O que é a minha sugestão para esta etapa? Começar a criar uma página HTML mostrando alguns desses elementos, para você se familiarizar com a construção de formulários. Aqui eu estou usando só os características do CSS default, não criei nenhum CSS e também não fiz nenhum processamento. Mas nas próximas aulas nós começaremos a trabalhar com a interação do JavaScript com o formulário. Por isso que é interessante já ter uma familiaridade com esses elementos. Alguns outros vão sendo introduzidos à medida que eu for trabalhando com JavaScript, criando novas páginas, começando a construir algum layout,
Mas a ideia é começarmos agora, ao longo dos próximos vídeos, a nos familiarizarmos com os formulários, porque isso vai ser importante para receber dados que nós vamos utilizar na interação com as aplicações em JavaScript.